Mais uma pessoa, não sei se ela vai chegar. Pronto, acho que agora está melhor. Tá. Bem, vamos começando. Se talvez chegar mais uma pessoa, a Pois gente. não? Então, seja bem-vindo, sou o Fernando, da Link Tecnologia Social, Adote uma Escola. Ah, seja bem-vindo, gratidão da disposição de colaborar. E vamos falar da oportunidade. E para começar, uma pergunta de sempre, que é quem é o Aloysio, da onde que você é, o que que você faz e por que você está aqui? Bom, eu sou carioca, sou aqui do Rio de Janeiro, tenho 62 anos, sou aposentado por invalidez, moro numa casa de abrigo um abrigo para idosos, cuidando da minha mãe aqui, que tem 89 anos e está com Alzheimer. E a ideia, sou O, formado em engenharia, e a ideia eu achei a proposta, de alguma forma, do voluntariado interessante naquilo que eu ajudar e me colocar de uma forma à disposição. É, é, mas, claro, para isso eu preciso saber qual é a proposta e como é que eu me encaixaria nisso. Bem resumidamente é isso. Eu já faço outros trabalhos e a ideia, além de preencher o tempo, é me tornar útil da melhor forma. perfeito, seja super bem-vindo. Então, contar um pouco em termos de como a gente chegou aqui, em termos de formação, também sou engenheiro, fiz Universidade de São Paulo, Poli, área de tecnologia. Me formei, fui trabalhar em banco. E por que eu comento isso? Porque no banco falaram, a sua formação é ótima, USP, Poli, tecnologia, mas aqui é banco, seria bom você ver administração. Fui fazer pós-graduação na Getúlio Vargas. E aí eu conheci áreas que eu nunca tinha ouvido falar, como comunicação, marketing, recurso humano. E isso foi muito importante porque nessa caminhada, ainda bem que eu fui para a área de tecnologia, porque não ia dar certo em engenharia. E na GV acabei fazendo uma migração, fui para a área de meio ambiente, para a CETESB, no projeto do Banco Mundial, e passar a trabalhar com inovação, porque também não suportava a rotina do banco. E por que eu comento? Ué, só, Caiu só, a conexão, Fernando. Estava falando da sua experiência no banco e caiu aqui para mim. fui para a área de sustentabilidade, inovação. E por que eu comento isso? Porque muito tempo depois, quando passei a desenvolver projetos sociais, com foco em resgatar o interesse de estudar, projeto de vida, etc., eu fui fazer teste de personalidade, o mesmo que os alunos fazem, e descobri que com 16 anos, se eu tivesse feito, teria um ganho tempo enorme, porque quando eu vi o meu perfil, uma das coisas que estava lá não ia dar certo em engenharia,
porque o perfil é idealista, não tenho fixação em detalhes, etc. Assim como não ia dar certo estar na área de controladoria do banco, porque na rotina não é a minha praia. Que eu devia estar em áreas de sustentabilidade, inovação, educação, que foi o que eu fiz, sempre tive ligado à área de tecnologia e inovação. Estava no mercado financeiro, numa empresa muito ligada à sustentabilidade, em que surgiu a proposta de apoiar um projeto aqui no Guarujá, então do lado de São Paulo, Porto, na área de responsabilidade social com o Movimento Brasil Competitivo. E aí, estava inclusive na área de controladoria e governança. Eu falei, tá bom, mas o que eu vou fazer lá? Nunca trabalhei na área pública, não entendo de prefeitura. Ele falou, você sempre trabalhou com inovação e educação, e a gente não tem dúvida que a transformação vai vir pela educação. Você podia ajudar a gente a achar soluções de inovação com os parceiros de tecnologia, no caso era a Microsoft e IBM, e aí a gente foi achar no laboratório social da Microsoft 2 projetos, que inclusive ela estava fazendo piloto na Rocinha, no Rio. O laboratório social da Microsoft é lá em Bangladesh, na Ásia, onde veio Yunus, Prêmio Nobel da Paz, Negócios Sociais. E os 2, estamos falando de 15 anos atrás, eram muito simples e muito efetivo. Um era Mulheres em Rede, o outro a gente chamou de Jovens em Rede, e o conceito é de que jovens ou mulheres unidos e conectados, tendo uma causa comum, fazem coisas incríveis, se tiverem apoio. Trazia pedagogia baseada em projeto, a conexão com a realidade local, a conexão da escola com aquele mundo lá fora e aquele mundo lá fora com a escola. O projeto deu super certo, ganhou o prêmio de Conselho de Criança e Adolescente, etc. E nessa caminhada, em 2019, a gente foi convidado para participar de um programa de gestão de impacto social da Universidade de São Paulo, programa GESC, e aí deu mais uma rodada nessa evolução, que foi entender a gestão de impacto social. Então, eu tinha experiência de gestão, de projeto, no Brasil, no exterior, mas sempre no mundo corporativo, não no mundo social, e algumas coisas mudam, principalmente, assim, o que é resultado numa entidade de impacto social, que não é o do corporativo, e trocar o competitivo por colaborativo. Foi incrível, acabamos sendo aprovados em mais 2 editais, um da BASF, um da Ambev Voa, e chegamos aí já em 2020, agora, nossa, vamos causar, vai acontecer tudo, e chegou a pandemia, um dos projetos era com a BASF, ela falou, olha, esse negócio de pandemia não é gripezinha, é coisa séria, vamos suspender as atividades, quando as coisas melhorar a gente retoma. E o programa Voa da Ambev, a proposta foi, olha, a gente vai ter que se reinventar, vamos passar para o digital e vamos acelerar. E aí, uma das perguntas que eu fiz, como a gente vai acelerar? O nosso projeto é na escola, a escola está fechada. A viabilidade econômica dele era economia circular, coleta seletiva, está tudo proibido. O que a gente vai fazer? E a resposta foi, não sei, nunca teve uma pandemia nesse planeta, mas nós vamos nos unir, fazer o melhor e buscar soluções juntos. Afinal, tem gente morrendo, criança fora da escola, gente perdendo trabalho, etc. E a gente foi desafiado com relação à origem. Ele disse, vocês não vieram do mundo digital? Então, a escola, a solução vai vir do digital. Vocês têm estratégia digital, que eram conteúdos da ONU, webséries, do Mares Limpo, estratégia digital, que eram campanhas multimídia. Então, vocês conseguem se reinventar rápido. Faz sentido? Faz. Vamos falar com as escolas acharam que não ia funcionar, que não ia dar certo, que não tinha cabeça para ver isso, mas que se a gente quisesse fazer, no fim a gente combinou de que fazer um aviso no Facebook da escola, quem tivesse interessado apareceria, e começaram a aparecer os alunos. Agora, a coisa que eu acho importante destacar é que o programa do Voa continuava, as 40 entidades se virando como fazer na pandemia, e uma das 40 é a razão da gente estar conversando aqui, que era a TADOS. A TADOS era uma das 40, e ela trouxe um testemunho, olha, estava pensando em entrar em recesso em março, fevereiro, março, mas estou com o dobro de atendimento do ano passado.
Diz, espera aí, você estava pensando em entrar em recesso em março, em junho você está com o dobro do atendimento de um ano inteiro? O que houve? Voluntariado remoto. Nunca tivemos, nunca pensamos nisso, porém quem tem melhores condições financeiras, econômicas, tradição de voluntariado, filantropia, está tudo trancado dentro de casa, não pode sair, não tem shopping, não tem teatro, não tem nada, não tem praia. Então, procurando o que dá para fazer. Tem um monte de gente perguntando o que dá para fazer de forma remota. Eu falo, nossa proposta é ajudar alunos de escola pública de forma remota. Eles falam, pô, isso pode dar uma liga legal. Tem que ser professor? Não, tem que achar que a educação é importante. Aliás, os professores estão completamente surtados no meio do caos. A escola pública nunca esteve pronto para o mundo digital, ainda mais de repente, que foi na pandemia. Que horário? No que puder. Com conteúdo. Aquilo que eles acharem importante, cada um na sua área de experiência, que é a conexão da escola com o mundo lá fora, cada um na sua área. Isso pode dar muito certo, acabamos nos tornando referência de voluntariado remoto. E nessa sequência, quando a pandemia começou a passar, a gente continuava com a mentoria do VOA, da USP. Vocês criaram um novo modelo de atendimento, agora vocês têm voluntário no Brasil inteiro, inclusive em outros países, e vocês têm um alcance muito maior do que a ilha do Guarujá, que é onde a gente estava quando tudo começou. Faz sentido? Faz, consolidamos e no fim acabamos ganhando o prêmio LED da Globo, Luz na Educação, por causa de uma ação emergencial na pandemia, que virou um outro modelo de atendimento a jovens, a resgatar futuro, projeto de vida, fazendo uma coisa muito simples, que é a conexão da escola com o mundo lá fora. Então, vamos pegar você, da informação de engenharia, etc., tem um histórico de vida, o que a gente viu que era a grande oportunidade era, para um aluno de escola pública de comunidade, essa referência é incrível porque ele começa a enxergar o que tem fora da escola. E na hora que ele traz questões, principalmente quem está fora do ecossistema da escola, costuma muitas vezes ver o que não foi visto, mas principalmente o aluno, isso daí foi testemunho de diretores de escola, ele diz, olha, o aluno percebeu que é complicado ele falar de projeto de vida com o professor, porque ele percebe que o professor nunca participou de entrevista, nunca participou de a luta por vaga no mercado de trabalho, etc. Normalmente participou de um concurso e segue aqui dentro. O pessoal que você tem, de tudo quanto é área, cada um se identifica, seja na área de saúde, engenharia, direito, segurança, etc. E isso está sendo muito rico, essa troca está sendo muito rica. Então, o que a gente tem assim, para propor para o Luiz é o seguinte, foi a sua pergunta, mas como é que seria? Seria o seguinte, o Aloysio, com a sua experiência, a sua história de vida, o que a gente perguntava para os voluntários no início é o seguinte, você acha que dá conta de pelo menos um aluno ou um grupo na pandemia era não desistir? Por quê? Porque o cenário era de desistência. E resgatar futuro, resgatar sonho, resgatar através do quê? Da sua própria história. Muitas vezes contando história, mostrando caminho, às vezes específico. Eu tenho mais facilidade com matemática, como é que você está de matemática? Mas a gente percebeu que a questão não era matérias, é história de vida mesmo. E saber, a coisa mais importante, e é triste ver a realidade da nossa escola, é que os alunos continuam sem entender aquilo que eles estão estudando, para que serve lá fora, e o que faz, e o que lá fora está precisando. Então, na hora que você diz, olha, essa área está bombando, isso daqui está super legal, a gente trabalha muito com sustentabilidade, SG, sempre olhando para o futuro, para levar o futuro para os jovens, e a gente tem testemunho de diretores, eles Fernando, o nosso professor, quanto muito, viu isso numa apostila. O seu voluntário tem experiência profissional, o seu voluntário tem experiência lá fora. Ele está no mercado, mesmo aposentado, etc. Ele tem uma experiência que ele consegue dizer a pergunta que encanta o aluno, que é o para quê. Para que isso?
E a outra coisa, que, por exemplo, você é engenheiro, eu sou engenheiro, então, quando a gente pergunta para os alunos o que eles querem fazer, etc., vamos pegar o nosso caso mesmo. Ah, você é engenheiro? Eu gosto, nossa, não sei, não é para mim, não sei o quê, mas se pudesse, ia ser engenharia. Por que ele não é? Ah, pô, não tem condição, complicado pra caramba, a faculdade cara, pública a gente não passa, né? Mas por que você falou isso? Ah, porque meu pai é pedreiro. Nossa, que legal, etc. E você trabalha com ele? Nem a pau, pô, coroa lá 50 anos, eu vejo a mão dele, a gente não tem nada. Mas vejo um engenheiro chegando na obra, com um carro legal, óculos legal, sapato bonito, capacete branco, etc. E o meu pai disse que ele ganhou uma nota. Você constrói casa? Não, não sou. Ué, engenheiro faz outra coisa além de construir casa? Tem um monte de engenharia. Se fosse direito, tem um monte de direito. Tem um monte de... Então, essa falta de conhecimento começa a despertar muito interesse. Duas áreas estão muito em alta, que é, falando de jovens, o que envolve comunicação e o que envolve futuro. Isso para a gente vai ser uma oportunidade também de a gente se reinventar e trazer, então, essa visão de futuro, porque mesmo que fosse um universitário no primeiro ano de faculdade, ele já está do lado de lá. Ele consegue passar uma credibilidade para um aluno de ensino médio, de fim de ensino fundamental, que até onde ele chegou, ele sabe como chega. E por que ele está indo naquela direção. Então, essa é a proposta, e aí eu tenho uma pergunta para o Aloysio, que o que vai ser feito vai depender da gente conversar do que faz sentido para você. A pergunta é se essa proposta geral, se faz sentido, se você está dentro. Sim, faz todo sentido. Eu só não entendo, porque não faz parte da minha realidade de vida, vamos dizer assim, como é que a gente consegue levar a história de vida do Aloysio, por exemplo, para motivar, para dar um sentido a esse grupo de alunos. Perfeito. Como é que funciona esse link entre uma coisa e outra? Ainda mais hoje em dia, quando as redes sociais estão metralhando as crianças, as pessoas, adultos também, né? Com casos e casos, com propagandas e propagandas de pessoas que, sem o estudo mais apurado, mais prolongado, fazem o sucesso financeiro, que é o objetivo de todo mundo. Ninguém quer ser um grande profissional, o pessoal quer dinheiro no bolso, o pessoal quer a vida boa, quer o carro importado. Então, como é que a gente contrapõe, de alguma forma, e eu não entendo isso direito, porque não faz parte da minha realidade, como eu te falei, como é que a gente mostra que o caminho que a gente tinha antes dessa chuva de meteoros, de casos, alguns reais, alguns não, de sucesso nas redes sociais, na internet, com tipos os mais variados de... Oi, tá me ouvindo? o modo antigo de ser. Então, você pegou duas questões bem importantes e são desafios, então são muitos desafios. Durante muito tempo, a gente falava com os alunos, falava de sonho que você quer fazer, jogador de futebol, Neymar. E Neymar. E aí como que a gente se contrapunha? Tá bom, quantos Neymar você conhece? Quantos amigos seus você conhece que se deram bem? Aí ele fala, ninguém. Então, Neymar existe, claro, mas quantos tem? E quantos você conhece, estamos falando de comunidade, que se deram mal? Então, por que não achar um caminho, que é o caminho do bem, tá? Ou procurar outras opções. Você gosta de esporte? Gosto. Então, por exemplo, você está no Rio, a gente está aqui no Guarujá. Você sabe quantas atividades tem para um jovem que gosta de esporte, além do futebol? Como assim? Pô, evento esportivo, coisa, academia, etc.
você gosta de saúde, você gosta de esporte, tem um monte de atividade em que aí a gente consegue te mostrar um monte de gente que conseguiu e ter uma vida legal fazendo o que gosta. Pô, nunca tinha parado para pensar nisso. A gente já teve uma experiência que foi interessante, que a gente fez essa pergunta. Não vou falar do que você gosta aqui. Eu gosto de bicho. Ah, você gosta de bicho? Você sabe quantas atividades legais tem para quem gosta de bicho? O quê? Ah, veterinária, aquário, pet shop. Pô, pet shop é legal, fica lá conversando com os clientes, não sei o quê, dá banho nos cachorros, etc. Fica brincando com eles. Essa atividade faz sentido? Você gosta de trocar ideia? Gosto. Pô, de repente então pode ser varejo, coisa. E o shopping? De jeito nenhum, frio pra caramba, a gente do shopping é tudo nojento, a gente que gosta de bicho é gente legal. Pô, sabe um lugar onde tem gente que gosta de bicho? Todas as áreas de sustentabilidade. E esse aluno, inclusive, no fim foi para essa área e disse, pô, eu nunca imaginei que empresas tão grandes precisassem de gente que gosta de bicho, foi o que ele entendeu. A outra coisa que você falou, que é uma dificuldade imensa que a gente tem no momento, os influencers, a gente fala, aí chega um garoto de 14 anos, diz que a professora fez pós-graduação, não sei o que, etc., e ele ganha num dia o que ela ganha num mês. E aí, de novo, tem que pegar e falar, tá bom, e quantos você conhece? E se você usasse o seu conhecimento de rede e mídias sociais, etc., para uma coisa que tivesse futuro? Por quê? Porque isso está bombando, faz todo sentido, etc. Quer ver um outro exemplo? A gente fala de tecnologia. Pô, você conserta computador, você sabe ajudar a quebrar senha de game? Pô, você gosta disso? Gosta. Você tem vocação de hacker? Estou querendo. Você sabe que você tem uma oportunidade muito maior se você trabalhar do outro lado, por exemplo, num banco. Como assim? Ué, num banco o pessoal de segurança precisa do que sabe estar do outro lado. Só que quem está do outro lado tem futuro na vida. E você vai ficar quebrando senha de celular, etc. Você vai fazer o que da vida? Então, essas coisas são complicadas, é complicado mesmo. Você falar tudo isso, ele fala, tá bom, mas eu ganho por dia o que o professor ganha por mês, e aí a gente tem que buscar, tá bom, quantos você conhece. E aí vem alguns casos de testemunhos que são lamentáveis. A gente está aqui no Guarujá, tem um MC, que inclusive é parceiro num projeto nosso, em que ele fica falando de estudar para quê, porque com 14 anos ele com o DJ ganhava não sei quanto. Então tem que romper, é a dificuldade, tá? Assim como é a dificuldade do crime. Então, mas ainda mais que o crime pega o pessoal que é melhor, então também tem que se contrapor contra isso. Então não tem nada de facinho e a gente vê assim, o quanto que os professores sofrem. Uma das coisas que é a boa notícia é que os alunos que nos procuram são os alunos que querem não estar nessa vida. Então tem a segunda razão, que é eles querem ver projeto de vida. Quer ver um caso que foi interessante? A gente ganhou o prêmio da Globo, tinha um garoto numa escola de comunidade muito carente que estava acontecendo. E a gente falou, pô, cara, você podia gravar um vídeo, começar a gravar seus testemunhos. Fernando, você tá louco, eles vão me encher de porrada. Eles já pegam lá na comunidade, já tá, porque eu não tô no tráfico, não tô não sei o quê, que eu quero aparecer, que eu acho que eu estudar, e eu sou o otário. Até o dia que ele era o que estava no programa da Globo, e além do testemunho dele no programa da Globo, entrou na faculdade, e aí deu uma aula magna na escola dele. Ele tinha acabado de ser admitido e alguém falou, ele falou de salário. Cara, você acabou de entrar na facul e ganha mais que meu pai? Estudar faz essa diferença? E ele diz, eu só estou começando. Então, é complicado, sim, e a gente tem que buscar os bons exemplos. Muita coisa é na linha do fé. E buscar os talentos. Então, alguém, se ele tem domínio, por exemplo, vamos pegar do esporte, a gente vai falar, tá bom, tem o Romário, inclusive o Romário está embaixo agora, não sei o quê. Mas se você lida com saúde, quantas coisas legais tem para fazer. E de repente você pode empreender, evento.
Um que foi fazer roupa esportiva. Então, ele fica no que ele gosta e a gente traz a experiência, normalmente a experiência de gestão de projeto, porque sempre que a gente vai falar com o aluno, e vem a pedagogia baseada em projeto, que para nós tudo é projeto. O projeto é fazer acontecer. Sonhar é legal, se não acontecer vira pesadelo. Então, projeto é um método de fazer as coisas acontecer. Mas só vai acontecer se for aquilo que você mais quer. O que você mais quer? E aí, como que é a abordagem? Você falou do match. A gente pergunta para o Aloysio o que você acha que com a sua experiência você poderia fazer que faz uma diferença e você está muito afim. E a gente pergunta para o aluno o que está pegando. E o match é dessas duas coisas. Se o que o aluno diz que está pegando tem a ver com o que o Aloysio disse que queria fazer, esse match vai dar certo. Então, uma das coisas que marcou muita gente no Prêmio da Globo, foram 3.500 projetos, fomos um dos 6 vencedores, eles falaram: Fernando, a coisa que mais impressionou era o brilho do olho, a empolgação dos voluntários, dos alunos, e a gente percebeu porque os dois estavam no projeto deles. O voluntário estava fazendo algo que ele queria muito e o aluno estava fazendo algo que ele queria muito. Eles não estavam cumprindo tabela. Se tivesse cumprindo tabela, não estava com esse nível de empolgação, de entusiasmo. Agora, é uma caminhada e você pegou um dos itens que realmente complica bastante. Outro item que complica bastante, o pós-pandemia ainda tem sequelas importantíssimas do tipo: eu descobri que passo sem precisar saber, agora eu vejo tudo na rede social, ignoro a professora, etc. Mas o que a gente acredita, e vem dando certo, é que se a gente tem o propósito correto, vão vir os que a gente quer. E os casos que você falou vão ter de monte. Tá? E a gente vai tendo que achar argumentação. Uma argumentação, que inclusive está na nossa chamada lá do Estudar para Quê, foi algo que um aluno realmente me botou na roda, que eu falava que estudar é importante, ele perguntava para quê. Aí você respondia, eu falava para quê? Para quê? Para quê? Não rola, tio, não rola, não precisa, não sei o quê. Até que a gente foi tentando, tá bom, tem que falar de outro jeito, de onde ele quer chegar, etc. Só falar que estudar é importante não ia rolar mesmo. Mas é um aprendizado. Agora, se o que você quer fazer tem tudo a ver com você, inspira quem está nessa caminhada. Então, se alguém é da área de saúde e fala com alguém que sonha para a área de saúde, enfim, cada área, esse match é feito desse jeito. Tá? O que a sua história traz de diferença e que alunos querem. E como que funciona? Pode ser individual, pode ser em grupo, pode ser projeto. Às vezes vem demanda inesperada. Qual que é a sua formação em engenharia? Eu sou engenheiro eletricista, pós-graduado em engenharia sanitária. Exemplo, então, super legal. Às vezes a gente recebe demanda da escola, você falou eletricista, minha formação original é essa também. Aí vem o diretor da escola: vocês não podiam ajudar a gente? Por quê? Porque botou ar-condicionado, queimou toda a instalação elétrica e ninguém sabe ver isso, ninguém sabe checar. Aí a gente falou: a gente podia fazer um projeto com os alunos, de medir as coisas, eficiência energética, não sei o quê. Bem, no fim, onde isso foi proposto, essa escola acabou ganhando o prêmio de Olimpíada de Eficiência Energética. Os alunos se envolveram pra caramba com o assunto, inclusive foi premiado, o CPFL, o prefeito foram lá, foi uma das escolas premiadas, que começou com um problema que era toda hora queimava tudo. E o diretor falou: ninguém aqui sabe o que fazer com isso. Cada um que vem, um é pior que o outro. Eu tenho até dinheiro da APM, só que eu também não sei contratar, eu não sei avaliar. Eu vou pegar 3 orçamentos e não sei o que fazer. Exatamente esse caso, a gente falou: vamos fazer um projeto com os alunos, medir, eles já vão entendendo isso daí. E os alunos, nossa, imagina, nessa escola deixar a luz acesa, não sei o que, os alunos têm faniquito. Não pode, porque tem que usar, não sei o que, etc. Então são coisas que a gente vai resgatando. A parte de energia, a gente tem uma outra experiência comunitária, é o gato. Então na hora que você fala:
você sabe todos os riscos que tem nisso. Em compensação, você sabe quais são as atividades que estão bombando nessa área? Então, um outro caso parecido com esse, de engenharia também, no fim surgiu a questão da energia solar. Aí alguém falou, pô, se você entender energia solar, sabe o que está bombando? Sabe quanto ganha o cara que instala aquelas placas lá? Pô, é o mesmo trabalho do cara que fica instalando o telefone de celular, subindo... Pô, mas olha a diferença, isso daqui é futuro, esse negócio está bombando. Aí fala, como é que você sabe disso? Ué, porque está no mercado, sabe o que está acontecendo, sabe para onde que o mundo está indo. E aí, na hora que eles veem coisa de futuro, coisa que está bombando, eles prestam atenção. Pô, como que esse negócio aí é legal, né? Esse negócio é futuro, né? Esse negócio tem futuro. Então, sempre a gente vai buscar, como a gente fala de projeto de vida, aonde é que está o futuro, para onde as coisas estão indo, o que é passado, e que eles têm o direito de trabalhar numa empresa boa, eles não estão condenados a trabalhar no camelô, trabalhar por fora, etc. Porque principalmente as empresas ESG buscam jovens que conseguem se desenvolver rápido. Então a gente vem mostrando para eles, ó, se você tem esse perfil, você pode entrar num programa de aprendiz de uma empresa legal e a sua empresa vai mudar. Você está aqui na Baixada, tem a Petrobras. Aí na hora que o cara entra, ele diz, eu nunca podia imaginar que ia entrar. Sim, porque você já estava derrotado. Aí você se empenhou, organizou. Tá? A gente começou a trabalhar muito, a gente estava no ensino médio, aí caiu a ficha de ajudar os alunos do 9º ano a entrar na ETEC, entrar na Federal, entrar no Senai. Fala, cara, vai mudar a sua vida. E na hora que eles veem outros com isso acontecendo, eles começam a entender. Eu mesmo faço parte do Conselho Comunitário da DAO Química, que está aqui no Guarujá, e tem várias pessoas em posição de gestão, de liderança, etc., que a história deles foi aprendiz no Senai. O aprendiz do Senai entrou num lugar legal, que daí pra frente fez faculdade, fez não sei o quê. Pô, como é que você fez tudo isso? Cara, eu não tinha dinheiro, eu entrei pela marcenaria. Mas entrei pela marcenaria do Senai, depois as coisas foram me levando, foram me empurrando. É mostrar que esse caminho existe. Tá? E a gente ter fé de que desse jeito a gente transforma a vida assim. Mais perguntas, coisas que você queira saber? Tudo ainda é muita inexperiência, a falta de visão de como é que a coisa se processa, né? É uma responsabilidade grande, porque são pessoas, são jovens que estão começando a vida, que vão definir o seu próximo passo e estão muitas vezes imersos numa realidade social dura, complicada, agressiva, que nega a eles os direitos que as pessoas que eles veem na rede social têm. Sim. Então esse é o desafio, a grande dúvida. E saber como é que a coisa se processa. Eu confesso que eu não tenho a menor visão. A vontade de ajudar sempre vai ser muito grande. Aquilo que eu tiver dentro do que eu tenha de vivência, do que eu tenha vivido, do que eu tenha trabalhado, ou do que eu tenha de visão de mercado, a gente disponibiliza da melhor forma, mas confesso que eu não faço a menor ideia de como é que isso começa a caminhar, né? Perfeito. Então vamos falar do começo. Quando essa reunião acabar hoje, você vai receber hoje um e-mail com teste de personalidade, você vai fazer aquele mesmo que eu comentei, e a gente vai te encaminhar o resultado. E na próxima reunião, você vai marcar, igual marcou essa, e você vai contar 3 coisas pra gente. Fiz o teste de personalidade, bateu, não bateu, as profissões bateram, não bateram, etc. Por quê? É o mesmo que os alunos fazem. Então, na hora que a gente vai conseguindo criar essa empatia e essa proximidade, tudo muda. A segunda, onde você imagina estar daqui 3, 5 anos, e o que você poderia estar fazendo agora que te ajuda a chegar lá? Eu estou aposentado, quero fazer o bem, eu estou em transição de carreira, estou fazendo faculdade, eu vou fazer vestibular, não importa, onde é que você quer estar.
E a terceira, então, o que você faria esse ano que faça a diferença? Por quê? Porque a resposta dessa sua pergunta vai ajudar a gente a achar a resposta do que você falou. Então, uma das coisas que a gente aprendeu da avaliação da Globo, diz, olha, a coisa que mais impressionou é que vocês ajudam as pessoas a acharem aquela coisa que talvez eles não tenham nem pensado e que faz todo sentido. A gente, sei lá, tem casos, essa semana mesmo teve um. Pô, Fernando, eu estou pensando no que você falou agora, eu estou lembrando por que no ensino médio eu resolvi ser advogado. E sabe o que eu estou pensando agora? Mas eu estou tão longe, tão longe, tão longe do que me levou a ir para a advocacia, que eu acho que eu devia estar cuidando de alguém que tem o mesmo sonho que eu tinha 10 anos atrás, e eu perdi esse sonho. A gente tem casos de um que me marcou muito, ele era gestor de projeto em uma multinacional, e falou, pô, cara, você tem certificação, experiência no Brasil, no exterior, podia ajudar a gente pra caramba. Ele falou, Fernando, não me peça isso, eu sou psicólogo, eu nunca exerci, não tenho nem a carteirinha do conselho. E na hora que eu vi essa oportunidade, eu fiquei pensando, por que eu fiz psicologia e não estou ajudando ninguém? Eu queria justamente estar conversando com esses jovens, quero tirar meu conselho e estou pensando seriamente em começar a fazer transição de carreira. Então, as razões são as mais diferentes possível. A gente tem casos em que era um TCC, não importa. Tá? A gente vai achar opções e para nós sempre é grupo e sempre é validar. Então não importa o que a gente fizer, não importa o que a gente conversar com a Luísa, o passo seguinte, você falou de próximos passos, Fernando, não sei, isso daqui eu estava pensando, isso daqui está fazendo sentido, e o que faz agora? Não tem outra coisa diferente de perguntar para o interessado. Contar para o interessado, olha, a Luísa chegou, está pensando nisso. É a nossa experiência desde a pandemia. Você fala, nossa, que legal, tio. Achei maior barato isso, estou dentro, estou super afim. Vai fazer a mesma pergunta que eu fiz para você. Você está dentro? Estou. Você conhece mais gente que está afim da mesma coisa? A gente faz um grupinho e fica melhor ainda. Senão vai com você mesmo. Então essa história, se é individual, se é em grupo, se é coletivo, depende muito do que vai surgindo, depende muito da oportunidade. Mas sempre vai vindo uma coisa que fez todo sentido para você, em que a gente validou com os alunos e fez sentido para quem está participando. Na sua área, com a sua experiência, com certeza tem uma oportunidades imensas. Por quê? Porque vai fazer parte do perfil da comunidade que profissões mais nobres, como engenharia, etc., não é para ele. E eles também não têm a menor ideia do que é esse mercado de trabalho. Então, por exemplo, pegando a sua experiência, inclusive você falou também da área de saneamento, você fala, sabe o cara que faz, o que ele faz? Não. Sabe quem cuida disso? Esse cara. Nossa, pode trabalhar com isso? Pode. Tá? E uma coisa que foi muito legal, que também a gente tem muito testemunho de voluntário, Fernando, eu não estava olhando para o futuro. Essa história de mostrar o futuro para o jovem fez eu começar a olhar também para o meu próprio futuro. Para onde que está indo a área de eletricidade, solar, não sei o que está acontecendo, como que é isso? Então a gente tem casos reais, eu não estava ligado nisso. Mas na hora de eu ter que explicar isso, eu fiquei ligado e comecei a pensar por que eu mesmo também não estou conectado nesse negócio, que é o futuro para mim também. Tá? No seu caso, como aposentado, tá bom. Sustentabilidade, cuidar. Talvez você tendo mais tempo. Aonde é a escola? A escola pode ser aí, a escola pode ser onde estiver. Hoje a gente tem escola numa quantidade grande de estados do Brasil. Às vezes tem escolas que o processo é com a escola, às vezes tem um aluno. Isso para nós não faz diferença nenhuma. Onde tiver alguém que a gente possa atender. E a gente tem um carinho muito grande dos locais improváveis. Então, por exemplo, a gente tem um caso que me marca muito da Kemily, está no sertão do São Francisco, 800 quilômetros de Recife, numa cidade de 15 mil habitantes, com 2 aldeias indígenas. Essa menina entrou em 5 faculdades agora, e o testemunho dela foi
Se eu não tivesse sido alcançado desse jeito, quando que eu ia saber o que tinha no resto do mundo? Eu estava a 800 quilômetros no sertão de São Francisco, provavelmente eu ia ficar na vidinha dos outros que eu conheço lá. Só que alguém me abriu o olho que tem um mundo lá fora e eu resolvi ir atrás desse mundo. Então essas coisas mexem bastante com a gente. Então o próximo passo hoje você recebe o teste, você responde, a gente caminha o resultado e aí você vai avaliar, tá bom, bateu com a minha profissão mesmo, deu outro perfil. A gente tenta fazer o match por perfil, ou seja, a gente viu que não é a profissão que define, é o perfil, é a empatia. Então pode ser que você fez engenharia e o seu perfil, de repente alguém que tem o mesmo perfil pode ser um músico, mas o perfil pessoal é parecido e a gente percebeu que isso fala mais alto, até porque os alunos não têm a menor ideia de profissão. Então, isso daí realmente não conta. Tá? Perguntas, dúvidas? Agora o próximo passo. Eu não faço realmente nem questão para poder ter dúvida, é o que eu acredito que eu tenho agora. Perfeito. Então, realmente, a gente agora vai para o encerramento. Eu tenho uma pergunta final e uma palavra, no máximo uma frase, o sentimento que você sai dessa reunião. É desafio a vencer num universo novo, uma nova vertente. Perfeito, com perfeito. Responsabilidade grande. O nosso é gratidão, gratidão, gratidão. E uma coisa, considerando o seu perfil e talvez uma disponibilidade maior de tempo, a gente sempre olha questões que envolvam a sustentabilidade, de um modo geral, Agenda 2030, etc., porque não importa a área, o futuro está aí. Então, para nós mesmos, tá? Às vezes a gente reaprende e vai buscar coisas que talvez a gente tivesse desligado, mas alguém acendeu a nossa provocação. Um exemplo simples, eu vim da área de tecnologia, vai ter uma conferência agora, conferência de cidades, e numa das cidades estava falando, pô, Fernando, você não quer fazer palestra de cidade inteligente? Pô, faz 10 anos que eu não estou vendo esse negócio. Pô, mas podia ser legal, que tem a ver com o que você está fazendo. A razão de eu ter aceito foi contar para os alunos que estão o que é cidade inteligente. Profissionalmente, para mim, estava 10 anos atrás. Pô, eu vi isso daí quando eu cheguei aqui com o IBM, inclusive lá no Rio. Tá? Mas fez total sentido, por causa do aluno, eu dar uma reciclada. E a gente tem muito testemunho de voluntário. Sabe uma coisa que eu sabia, uma coisa que eu estava desligado, uma coisa que, por causa de alguém, eu fui buscar. Porque para mim talvez não faça diferença, mas para ele talvez faça e tenha a ver com a minha formação. Então, é uma caixinha de surpresas mesmo, muito divertida, a gente trabalha em grupo. Outra coisa que caracteriza o voluntariado, como os voluntários, eles vêm com propósito sempre, e com essa busca de achar, mas o que eu faria, o que eu gostaria, se ajuda muito, se troca muito e um apoia o outro. Então, a gente sempre está defendendo da atividade em equipe, da diversidade, de aprender com os alunos. Quanto que a gente aprende com os alunos? A história da escola lá que pegava fogo na caixa, eu não acredito, Fernando, é a terceira vez. Mas ninguém aqui, ninguém da prefeitura, não sei o que, etc., vai lá, explode o poste, explode não sei o que, o pessoal mexe, não sei o que lá, não sabe nem dimensionar, não sei nem se está certo, está errado, se o fio. Então, coisa que vai falar, não, isso daí é o básico do básico, e alguém está lá afogado no básico do básico. Tá? Eu vim da área de segurança, teve um que falou, Fernando, eu não sei nem o que eu faço com as câmeras que tem aqui. A gente pega 3 orçamentos e eu lá sei especificar a câmera. Está cheio de câmera, aí se está funcionando, está funcionando. Você perguntou se está na nuvem, grava e a gente lá sabe disso. Tá? Coisas simples como laboratório de informática, às vezes está parado porque ninguém sabe o que fazer com isso. Então você olhar, pô, a minha experiência na escola, considerando que a escola é um grande laboratório. O que a gente sempre procura fazer esse problema que você está falando podia ser um laboratório para os alunos.
Tá? Do tipo, vamos ver tudo isso, etc. Vamos pesquisar, vamos ver quanto está gastando energia, vamos conferir conta de luz, etc. E pronto, agora você leva para casa, porque esse conhecimento faz diferença na sua casa. E aí eles se envolvem mesmo. E os que têm jeito, você fala, cara, você tem jeito para isso daqui. Vamos começar a ver isso de forma mais séria, no cenário, curso técnico, etc. E de repente faz todo sentido para você. Feito, Luiz, gostei muito de conversar com você, sua história. Gratidão para alguém assim, na sua posição, querendo colaborar, ainda tendo que dar de mãe, de tudo, sentir que tem uma dificuldade aí no entorno e disposto a colaborar. Então, gratidão, gratidão, gratidão. Feito? Vamos ver no que eu posso somar. Eu espero que consiga atender aí a expectativa de alguma forma. E vamos no próximo passo. Perfeito, perfeito. Gratidão. Tchau.